Olá, irmãos, bom dia. Estamos aqui mais uma vez no intuito de dar prosseguimento nos nossos estudos e o tema do dia de hoje é a vinda do reino. Esse tema está contido no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 12 a 16, que são os seguintes: Quando, pois, Jesus ouviu que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. Deixando a cidade de Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, à margem do lago, nos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon e Neftali, a região vizinha ao mar, a terra além de Jordão, a Galiléia dos gentios. Esse povo que jazia nas trevas viu resplandecer uma grande luz e surgiu uma aurora para os que jaziam na região sombria da morte. Então, está aqui alguns elementos que já pedem alguns esclarecimentos, né? E o primeiro dele é que o fato narrado, esse conteúdo, ele não é acompanhado pelos apóstolos, que ainda não haviam sido convocados pelo Cristo, né? Então, nesse momento aqui, essas anotações elas aconteceram posteriormente. Os apóstolos então vão, possivelmente após a crucificação, buscar mais informações a respeito do período que antecedeu a sua convocação para serem membros da Boa Nova, e eles acabam descobrindo alguns elementos e vão compor esse conteúdo do qual eles não efetivamente participaram ao lado do Cristo, né? Assim, é o que vai estar compondo toda a vida pregressa até esse momento, né? A prisão de João Batista. Outra coisa é que a frase citada pertence ao profeta Isaías. Que frase citada? Essa daqui: terra de Zabulon, Neftali, região vizinha ao mar, parará. Esse é um conteúdo que está no capítulo 9 do Velho Testamento, no trecho de Isaías, a partir do versículo 1 em diante. Então, essa composição toda vai ser do profeta Isaías, né? E ela é apresentada, então, pelos evangelistas como mais um elemento para comprovar a messianidade do Cristo, né? Então, eles vão compor, além desse, outras passagens, das quais me vem à memória agora, a genealogia do Cristo, né? Tentando validar a genealogia do Cristo como sendo o Messias prometido por estar na casa de Davi. E interessante que é a partir daqui, então, que o Cristo começa efetivamente a ensinar, inaugurando a era do reino de Deus, né? Então, esses três elementos aqui que a gente precisa compreender. E para lançar novas luzes a respeito do texto, Emmanuel então comporá no livro Irmão, capítulo 12, um texto que se intitula O Reino dos Céus está próximo. E esse texto, ele se inspira no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. E dizendo: está completado o tempo, está próximo o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho, que é justamente o contexto no qual nós estamos estudando. Vamos a ele então? Emmanuel começa dizendo assim, ó: muitas vezes disse-nos o Senhor, o reino de Deus está próximo, né? E até hoje vamos entender que milhares de criaturas aguardam-lhe a vinda através de espetaculosos eventos exteriores. É verdade, muitas vezes a gente ouve exatamente essa linha ali, que relembra muitas ideias de um fim do mundo para que venha o Cristo, um grande apocalipse, né? E aquele que entrou em contato com a mensagem do Cristo sabe que tudo gira em torno de ação, de atitude, de aplicação, e não de elementos exteriores, como nos relembra Emmanuel. Para colocar-se na condição de quem espera, aguarda, essa espera passiva mesmo, é necessário apresentar então uma lógica que racionalize esse comportamento passivo, que não é o do Cristo. E é assim que o tolo abre mão do seu ingresso no reino de Deus,
a partir desse movimento de autoeducação, que seria o ingresso no reino de Deus, para, ao contrário, esperar por eventos exteriores, confiando que são esses eventos exteriores os responsáveis para trazer o reino de Deus até ele. E muitas vezes nós vamos nos ver também pensando de forma não exatamente idêntica, mas similar a essa formulação de Emmanuel. E Emmanuel enuncia então a materialização dessas justificativas. E a gente vai apresentá-la sintética porque Emmanuel irá apresentar de forma muito poética, com parágrafos, mas ele dirá que esperam esses eventos por intermédio de cataclismas inomináveis. É o fim do mundo. Ou de trovões, ou de maremotos cobrindo a terra, ou de raios destruidores, de multidões amotinadas, de bombas e guerras. Então, olhe só como muitas vezes nós vamos acabar temendo esses elementos acontecendo, né? A quantidade, o volume de conteúdo cinematográfico se desenvolveu com base nesses elementos, né? Quantos filmes irão narrar o final do mundo, o final da existência no planeta? E Emmanuel dirá com muita propriedade: contam quase sempre com o absurdo e com o fantástico para que se sintam no portal de grande transformação. Aliás, no portal da grande transformação. Todo esse caos reina em algum local. E aonde seria? Na intimidade daquele que posterga a entrada pelo portal da grande transformação, conforme Emmanuel nos apresenta. Da mesma maneira como Caim lança o seu inferno sobre Abel, representando a parcela da humanidade, mas também representando uma parcela de nosso próprio interior, né? E por conta disso postergando sua aceitação, também os que assim pensam lançam seu mundo íntimo sobre o mundo. Nessas imagens que Emmanuel nos apresenta, maremotos, cataclismos, bombas, multidões amotinadas. Eliminando-se esses argumentos de justificação, basta olhar para o Cristo para perceber que desde há 2000 anos atrás, toda a humanidade já se encontra no portal da grande transformação. Esses eventos já aconteceram. O portal já nos foi oferecido por intermédio de todo o conteúdo oferecido pelo Cristo para cada um de nós. Bastando para a consolidação do reino de Deus a aplicação desses elementos que o Cristo ofereceu desde há mais de 2000 anos atrás. Portanto, não há mais o que esperar, ainda que a humanidade postergue a espera. Emmanuel segue nos dizendo assim: sem dúvida que semelhantes flagelos podem sobrevir a qualquer momento na experiência das criaturas e no campo da natureza. Contudo, longe de significarem o reino divino, apenas revelam imperativos de novas lutas e com serviço mais áspero, para quantos se enfileiram nos quadros evolutivos da humanidade. Para todo mundo que está encarnado no momento. E aí, vamos para a frase, para a palavra, aliás, imperativos, porque imperativos guarda em si 3 significados. Imperativo significa, em um momento, imposição, necessidade imperiosa. No entanto, imperativo também significa exortação, conselho, persuasão. Note como é bastante diferente, né? E, finalmente, imperativo também significa súplica, pedir com humildade, rogar. Então, essa revelação de imperativos de novas lutas, ela é algo que se nos apresenta em 3 níveis. Em um primeiro nível, o da imposição da necessidade, vem então o campo
da restauração de compromissos anteriormente assumidos por nós, por conta das nossas escolhas. No entanto, ou seja, a expiação, que conduz à reparação. No entanto, nos outros dois significados, tanto da exortação, do conselho, da persuasão, quanto da súplica, daquele pedido humilde, daquela rogativa, também nos apresenta a possibilidade de novas provas, dependendo da nossa aceitação ao conselho e da nossa capacidade de abraçar a súplica. E quando nós assim o fizermos, estaremos sim evoluindo, crescendo, transformando o que nasce como uma simples expiação também em uma prova bem aproveitada, redobrando o êxito da espiritualidade a cada um de nós. Olha só como é grande, porque lembremos, a expiação ela vem sem que nós possamos optar. No entanto, dentro dela vai ter então essa prova. Que prova seria essa? A da capacidade de aceitar com resignação. Porque se eu não aceito bem, eu não aproveito a prova que está dentro da expiação. Eu só expio. Compreenderam a importância, a grandeza do que Emmanuel tenta nos apresentar aqui? Segue Emmanuel dizendo assim: o reino de Deus está próximo, sim, mas antes de tudo em nossa capacidade de construí-lo por dentro de nós, através do céu que possamos oferecer à alma do próximo. Mas aí Emmanuel construirá, antes de tudo, em nossa capacidade de construí-lo dentro de nós. Quer dizer, capacidade, vem do verbo capacitar. Capacitar significa habilitar ou habilitar-se, convencer ou convencer-se, persuadir ou persuadir-se, tornar-se capaz. Por que se? Porque é dentro de nós. A coisa acontece a nível íntimo. Não se trata de eu convencer o outro para que ele se torne espírita, ou eu capacitar o outro. Essa capacitação deve acontecer no nosso íntimo, na nossa intimidade, ou seja, são os agentes transformadores do conteúdo que jazem em nós e que nós comumente chamaríamos de mal, mas é a ignorância. É a transformação da ignorância em conhecimento, em consciência. Então, Emmanuel diz que é preciso persuadir, convencer a nós mesmos que a gente já consegue construir o nosso reino de Deus dentro de nós. Porque o portão já está lá, conforme a gente já viu. Basta agora partir para a prática. Isso me lembrou uma história do Divaldo. Ele foi fazer uma palestra no exterior e tinha um intérprete. Enquanto ele falava em português, o intérprete tinha a responsabilidade de ir traduzindo para o idioma local. E Divaldo começa a palestra dizendo assim: eu não acredito na vida depois da morte. E aí o intérprete olhou para ele, e Divaldo narra de uma forma muito cômica, né? E que ele repetiu de novo: traduza, eu não acredito na vida depois da morte. E o intérprete não. Na terceira vez que ele pede para o intérprete traduzir, o intérprete vai falar assim: ele não acredita na vida depois da morte. E aí Divaldo complementa: eu sei. Porque quem acredita, desacredita. E quem sabe, sabe. É como nós sabemos que 1 mais 1 é igual a 2. E não importa, a gente pode até dizer que é 3, que é 4, que é 10. Mas a gente sabe que não é. Então é dentro desse conjunto que talvez nós só acreditemos em toda essa informação que o Cristo nos apresentou, que o Espiritismo nos apresenta, e é necessário saber. E é nesse contexto que as provas e expiações nos surgirão, para validar aquilo que eu já acredito. Porque da experiência não há como você fugir negando a validação, porque você passou por aquilo. Como fazer isso? Bom, Emmanuel será literal aí e dirá assim: através do céu que possamos oferecer a alma do próximo. Acreditar que o reino de Deus virá a nós por um cataclisma
é o contrário disso. É oferecer o inferno que há dentro de nós e ser tal qual Caim. Qual céu poderemos oferecer? Aquele que já tivermos construído. Aquele céu que já será a nossa referência. É o nível maior de evolução que tivermos alcançado. Ficou nebuloso? Talvez sim. Emmanuel deixa mais claro a sua proposta. Ele dirá assim: atendamos ao cumprimento do dever que a vida nos atribui, colaborando quanto possível pela vitória do bem, a atender o amor que o Mestre nos legou, e alcançaremos a urgência possível, o clima celestial para nós e para os outros. Vamos tentar dissecar isso aqui? Porque tem muita informação dentro desse parágrafo. Emmanuel, geralmente, ele produz sempre alguns parágrafos dessa natureza. E vamos lá então. Primeiro, vamos buscar a causa do que está aqui dentro. O que faz com que uma coisa exista, a razão, o motivo. A causa reside nesse trechinho aqui, ó. Atendamos ao cumprimento do dever que a vida nos atribui. Quer dizer, cumprimento do dever. Isso daí engloba os nossos deveres humanos, que nos são atribuídos pela lei temporal da humanidade, e engloba também os deveres morais que nos são atribuídos pela lei divina. Você lembra de uma afirmação do Cristo? Ele vai falar sobre isso, quando ele diz assim, ó, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Cumpre os dois deveres. É por isso que Emmanuel usa a palavra dever, mas cumprimento do dever que a vida nos atribui, quer dizer, aquele ao qual seremos chamados a cada dia, a cada hora talvez, a cada minuto. É na estrada, na nossa jornada, que esses deveres, tanto humanos quanto morais, nos serão apresentados. Então, às vezes a gente pensa, eu vou ter que sair daqui para ir lá no outro bairro. Não, não tem que fazer nada disso. Faça se tiver tempo, é muito bom, é muito útil. No entanto, se você não fizer isso, esses deveres serão apresentados a você. Naturalmente. O próprio Cristo enuncia isso também. Ele dirá muitos chamados, poucos escolhidos. Quer dizer, são muitos deveres nos convocando para a tarefa. Mas a gente vai escolher poucos, pela nossa composição, pela nossa fragilidade humana. E aí, ao cumprir o nosso dever, seja ele humano, seja ele moral, ambos estaremos obedecendo a chamativa do Cristo, quando diz, seja seu dizer sim, sim, não, não. Para tudo aquilo que eu já percebo, todos os deveres aos quais eu sou convocado a operar, eu operarei. Tudo aquilo, quer dizer, tudo aquilo que eu já sei que eu devo fazer, eu vou fazer. Da mesma maneira, tudo aquilo que eu já sei que eu não devo fazer, olha só como o dever surge de formas estranhas. Muitas vezes a obrigação é em não fazer algo, e eu não vou fazer, atendendo ao chamamento do dever, apesar de me sentir impulsionado a tomar aquela atitude. Muitas vezes é mais difícil esse último do que o primeiro. Vamos seguindo nas ideias de Emmanuel. Ele dirá assim, ó, colaborando quanto possível pela vitória do bem, a atender o amor que o Mestre nos legou. Colaborando quanto possível. A boa terra é aquele que produz uns 30, outros 60, outros 100 por um. Quer dizer, quanto possível. Desde que esteja produzindo, desde que esteja colaborando. Perceberam? Que não dá é ficar esperando. Ah, não, vou esperar o maremoto para ir. Não, não é o maremoto. É colaborar quanto você puder. E isso é muito fácil. E também é muito difícil.
É fácil quando pensamos assim, nossa, o que eu ainda não faço? É bom quando nós pensamos naquelas pessoas mais difíceis. Esses estão na nossa vida justamente para... São grandes, os maiores colaboradores, talvez, no caminho do nosso crescimento, essas pessoas difíceis. Então, geralmente nós não temos um bom relacionamento com elas. E basta que a gente pense, o que me é possível fazer para mudar essa realidade? Será que eu posso olhar para ela sem desejar-lhe o mal? Olha, eu não fiz nada, eu só não estou desejando mais mal, se eu desejo. E já mudou, já estou colaborando. Será que eu posso dirigir uma oração sozinho na minha casa? Ó, já estou colaborando mais ainda. E assim vai. Será que eu posso oferecer um sorriso, ainda que ela me distrate? E continuo colaborando. Então é disso que se trata a mensagem do Cristo. Porque é só assim que se dará a vitória do bem. Do lado de fora? Não, do lado de dentro. A luta é comigo mesmo. Sou eu que antes não queria nem sorrir para a pessoa. E agora já estou lutando comigo mesmo, estou conseguindo tomar essa atitude. Né? E aí daí surgirá a vitória do bem. A atender o amor que o Mestre nos legou. Quer dizer, atender o amor, quer dizer, presta atenção, observa. No amor que o Mestre nos legou, que ele deixou por herança. Então são exatamente as lições do Mestre aplicadas do jeito que eu puder na minha vida. É isso que Emmanuel está dizendo. E como é esse amor? Bom, esse amor que nós herdamos do Cristo vem em vários conselhos que ele nos dará. Por exemplo, perdoa não 7, mas 70 vezes 7. Por exemplo, ama ao próximo como a ti mesmo. Por exemplo, sede manso como o cordeiro. Por exemplo, sede perfeitos. E por aí vai. São inúmeras orientações, mas inúmeras mesmo, que nós temos para aplicar no nosso dia a dia. E aí iremos, se atendermos esse conteúdo que constitui as causas dentro do parágrafo, a partir daí veremos as consequências dessa produção em massa, porque daí já estamos nos adentrando, já estamos construindo o reino de Deus em nós mesmos. E a consequência, Emmanuel diz assim, e alcançaremos com a urgência possível o clima celestial para nós e para os outros. A gente já vai estar a caminho desse clima celestial. Pensa nisso. Pensa nisso. Para nós e para os outros. Porque a gente não transforma somente a nossa própria vida. A gente é transformador da microsfera que coabita conosco, de todas as células da sociedade da qual fazemos parte. Do trabalho, da escola, do centro espírita, da família, dos amigos. Pela atitude íntima, a gente vai transformando tudo. Como? A gente está mudando a cabeça dos outros? Não, pelo exemplo. É só o que eu faço. O que eu falo não tem nenhum... sequer aparece no texto de Emmanuel. Por isso que Jesus igualmente foi positivo e justo quando afirmou: quando se vos disser o reino de Deus permanece ali ou acolá, não acrediteis, porque em verdade o reino de Deus está dentro de vós. Não é fantástico esse final? Não é maravilhoso como Emmanuel nos apresenta de forma muito clara o conteúdo que ele pretende? Quando vos disser o reino de Deus permanece lá, do lado de fora, vai vir pelo fim do mundo, não acrediteis, porque em verdade o reino de Deus está dentro de nós. Mas vamos lembrar que o inferno também. E a escolha é nossa. Ótima semana a todos nós e até a próxima.